Então vamos para a palavra, sem perca de tempo. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo, no livro de Hebreus, capítulo 4. Conforme você for encontrando, você que pode, você que tem saúde, se coloque em pé para a leitura. Hebreus, capítulo 4. É um texto bem conhecido, talvez não de todos, mas de alguns. Paviane, você consegue soltar para nós aí, aqueles slides? Faça favor, meu querido. Hebreus capítulo 4, nós vamos ler um versículo só. O verso de número 16. Foi aí? Isso, obrigado. Quem está sem Bíblia, está projetado aí. Quem achou, diga, eu amo a Bíblia. Quem não achou, diga eu também. Hebreus 4, verso 16 diz assim: Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia, acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Eu quero ler novamente, como já está projetado. Queria que a gente pudesse ler juntos como um grande coral. Vamos lá? Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém, Pai? Essa é a Tua palavra, Senhor, escrita. E nós pedimos que a letra se torne vida na nossa vida. Nós oramos, ó Pai, para que não seja apenas um texto lido, mas que cada palavra, Senhor, ó Deus, lida, possa se tornar vida e poder e graça em nós. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos por essa noite. Uma noite onde o Seu nome não é apenas vitorioso, é glorificado e exaltado. E nós pedimos, ó Pai, que pelo poder do Teu nome, Tu fale conosco essa noite. Que a Tua palavra possa, Pai, curar a nossa vida. Que a Tua palavra possa libertar a nossa vida. Que a Tua palavra, Senhor, possa romper cadeias. Porque há poder na Tua palavra, Senhor. E nós cremos nessa palavra. Por isso, ó Pai, meditamos nela, explanamos nela. E nessa hora, pedimos que Teu Espírito Santo tenha total liberdade para falar aos nossos corações. E para ministrar a nossa vida. É Teu esse espaço, é Tua palavra, é Tua glória, é Teu domínio, é Teu louvor e é Teu poder e a honra neste lugar. Te louvamos e te agradecemos que tudo vem de Ti e tudo volta para Ti. Amém, amém. Pode se assentar, igreja. Glória a Deus. Eu quero falar essa noite, o tema da minha breve reflexão é ajuda-me. Existem muitas pessoas que acabam dizendo, e eu já ouvi isso muitas vezes, pessoas dizerem assim: olha, assim como está escrito na Bíblia, Deus ajuda quem cedo madruga. Quantos já ouviram isso? Olha, assim como está escrito lá na Bíblia, mesmo que não esteja, as pessoas dizem isso: Deus ajuda quem cedo madruga. Ou pessoas acabam dizendo também: olha, está lá na Bíblia, faça a tua parte e eu te ajudarei. Mesmo que não esteja na Bíblia, as pessoas também acabam falando sobre isso. Acabam dizendo isso, né? E se a gente for parar para analisar e para pensar e perceber, buscar ajuda é o que sempre nós como seres humanos fazemos. Nós sempre buscamos ajuda, desde sempre. Nós somos pessoas carentes de ajuda. Nós buscamos ajuda sempre que precisamos. Porque quando nós passamos por dificuldades, precisamos ser ajudados. Quando nós passamos por necessidade, precisamos ser ajudados. E quando nós passamos por adversidades, precisamos também de ajuda. E muitos estão buscando ajuda em muitos lugares. Alguns buscam ajuda em Deus, outros buscam ajuda na religião, e outros buscam ajuda também em outros lugares. E tem pessoas que buscam ajuda em Deus e na religião. Mas, igreja, eu quero dizer uma coisa: se há algo que eu e você
temos que fazer e que precisamos é ajudar e ser ajudado. Porque afinal de contas, quando nós falamos de religião, a gente precisa entender que o termo religião vem do latim, o termo religare, que significa religar. Religião nada mais é do que o esforço humano, do ser humano, de se religar à divindade, de se religar a Deus, de se religar ao eterno. Então religião é o esforço humano de se ligar a um Deus, a uma divindade. Então é um esforço de baixo do ser humano para cima, para a divindade, para Deus. Sendo assim, nessa lógica, eu quero dizer para nós como igreja essa noite, que cristianismo então não é uma mera religião. Porque cristianismo não é um esforço nosso de se ligar a Deus, mas foi o esforço de um Deus poderoso, de um Deus grande, de um Deus excelso, de se ligar a nós, enviando o seu Filho Jesus, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Ele. Então não é um esforço de baixo para cima, é um esforço de cima para baixo. Se nós formos parar para analisar na Bíblia, o véu não foi rasgado onde a presença do Senhor Deus estava no templo, no santuário, no santíssimo lugar. O véu não foi rasgado de baixo para cima. O véu foi rasgado como? De cima para baixo. Isso quer dizer para mim, para você como igreja, que a ajuda vem do alto. Está comigo aqui? Isso quer dizer para mim, para você, que não é o nosso esforço, mas quem fez o maior esforço foi Deus. Cristianismo é o oposto, porque o véu se rasgou de cima para baixo. Cristo se esvaziou de si mesmo, de toda a sua glória, de toda a sua formosura, de toda a sua riqueza, se fez pobre, para fazer de mim e de você rico para a glória dele. Então o texto de Hebreus que nós lemos deixa claro para nós que precisamos de ajuda, de socorro para o tempo oportuno. E é necessário eu e você nos aproximarmos diante do trono de Deus, diante do trono da graça, com confiança. E confiança aqui no original, no grego, a palavra parresia, ela significa se achegar-se diante de Deus com ousadia. A gente não pode se achegar diante de Deus de qualquer jeito. Nós precisamos nos achegar diante de Deus com ousadia. Nós precisamos ser ousados. Embora precisamos ter temor, tremor, devoção, nós precisamos ser ousados, ter confiança. E ousadia aqui é liberdade de expressão. É você poder se expressar como você quiser e bem entender diante de um Deus que tudo pode fazer por nós, diante de um Deus que pode nos ajudar. Só que eu quero chamar a atenção, essa noite também, que desde a época de Jesus, nos tempos medievais, nos tempos antigos, só uma pessoa tinha permissão para entrar diante de um trono, diante da presença de um rei, sem ser convidado. Só uma pessoa tinha esse acesso: o filho primogênito do rei, aquele que seria o herdeiro do trono. Esse podia brincar na sala do trono, correr, subir, descer. Esse podia ficar brincando, sentar no colo do rei. O filho primogênito, ele podia, como herdeiro do trono, ter acesso ao trono qualquer momento, qualquer hora. Nem a esposa do rei, a rainha, tinha acesso à sala do trono sem a permissão do rei. E o que isso quer dizer para nós essa noite, de acordo com o que nós lemos aqui no texto de Hebreus? Que diante do trono de Deus, igreja, eu e você, cada um de nós, a igreja metodista em Itaberaba, foi aceita no amado Filho de Deus, naquele que era o unigênito, e abriu mão de ser o único para ser o primogênito, para também dar acesso a mim e a você ao trono da graça. Jesus era o único Filho de Deus, não há outro. Porém, ele abriu mão de ser unigênito para se fazer primogênito, para que eu e você pudéssemos ser um nele, para que a
vida dele fosse a nossa vida, para que a morte dele fosse a nossa morte, para que a ressurreição dele fosse a nossa ressurreição, nos dando então acesso como filhos primogênitos também ao trono do Pai. Então não se trata do que a gente faz ou do que a gente deixa de fazer. Não se trata da nossa religiosidade. Não se trata de quanto tempo a gente tem de metodismo. Se trata do que Jesus Cristo fez. Ele nos deu acesso. Você pode dizer isso com fé? Deus me deu acesso. Ele me deu acesso e deu acesso a você, para estarmos diante do trono da graça, para conseguir ajuda no tempo oportuno. Eu não sei se isso mexe com você, mas quando eu penso nisso, eu falo, caramba, eu tenho acesso a lugares que eu nem sei. Jesus abriu caminhos que eu nem sei. E que às vezes, Samuel, eu deixo de trilhar. Às vezes nós deixamos de entrar nesses lugares. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui essa noite? Então, igreja, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele estendeu para mim e para você os mesmos privilégios, a mesma herança, somos co-herdeiros, do que o primogênito Jesus Cristo. O que é de Jesus, Mate, agora é nosso. O que Jesus conquistou também é nosso. Sabe, igreja, pode parecer um negócio difícil de entender ou muito simples. Mas às vezes a gente vem para a igreja querendo conquistar algo. Às vezes nós vemos para a igreja querendo conquistar algo de Deus. E aí a gente fala, Deus, eu quero conquistar isso, eu quero conquistar aquilo, o Senhor me ajuda. O Senhor pode me dar, Deus. O Senhor pode me abençoar, Deus. Quando na verdade eu fico imaginando, tá, gente? Com muita humildade eu digo isso. Deus olhando para mim e para você dizendo assim, eu já te dei tudo. Tudo que é meu e tudo que é do meu filho é teu. Paulo entendeu isso, Dilson. Ele escreveu para nós o seguinte: aquele que nem o seu próprio filho poupou, como também com o filho não nos dará? Quem sabe esse versículo? Não nos dará algumas coisas? Qualquer coisa? Aquele que nem o seu próprio filho poupou, como também que com o filho também não nos dará todas as coisas. Então preste bem atenção, com muito amor e carinho. Nós não viemos à igreja para vir conquistar coisas. Nós viemos à igreja porque já conquistamos todas as coisas. Eu vou repetir isso, acho que você não entendeu. Nós não viemos para a igreja porque precisamos conquistar coisas em Deus, através de Jesus. Nós viemos para a igreja porque em Jesus nós já temos todas as coisas. Você pode aplaudir esse Deus por isso? Amém? Aleluia. Aleluia. Então a nossa maior dificuldade hoje, eu penso assim, não é que precisamos de ajuda ou não. Nossa maior dificuldade é onde e como estamos buscando essa ajuda. E é inegável para nós que precisamos de ajuda em muitos períodos da nossa vida, mas muitas pessoas, em muitos momentos de desespero, buscam ajuda de pessoas erradas, em lugares errados e de forma errada. Então essa noite, brevemente, eu quero mencionar, e se tem uma coisa, que eu vou precisar muito aqui esse ano, é da ajuda da igreja, para poder ser pastor de vocês, Já tem o Hermes, cadê o Hermes? O Hermes está aqui. O Hermes é a pessoa que eu mais tenho atrapalhado esse dia. Hermes, como é que é isso? Hermes, como é que é aquilo? Hermes, me ajuda aqui, E até o Dilson também se colocou à disposição, nos abençoando muito também, lá quando a gente chegou. Gente, mas assim, é importante, nós sabemos que temos diante do trono da graça, socorro, ajuda no tempo oportuno. Então eu quero dar continuidade para finalizar,
falando sobre 3 maneiras de ajuda que eu e você, que nós como igreja precisamos. Primeira maneira que eu quero falar é a maneira do um ajuda o outro. Você pode repetir comigo? Porque pessoas precisam de pessoas. Isaías capítulo 41, verso 6, o versículo, o profeta vai estar dizendo: um ao outro se ajudou e disse ao seu companheiro: esforça-te. Então, o profeta está querendo dizer que existe um momento em que nós vamos ter que olhar para um irmão, para uma irmã, e vamos falar assim: olha, eu preciso da sua ajuda, porque pessoas precisam de pessoas. E tinha uma canção na igreja que era assim, né? Eu preciso de você, você precisa de mim, nós até sem cessar. Aí, ó, tem gente que conhece aí, ó. Eita, glória a Deus. Teve gente que falou assim: essa foi do fundo do baú, hein, pastor? Discernindo o espírito aqui, ó. Alguém falou isso aí, ó. Então nós precisamos da ajuda um do outro. Veja bem, o cristianismo não foi feito para ser vivido de maneira solitária. Cristianismo não foi feito para ser vivido de forma isolada. Pelo contrário, igreja, cristianismo é para ser vivido na coletividade. Cristianismo é para ser vivido em comunidade. Cristianismo é para ser vivido na fraternidade. Cristianismo é para ser vivido na sororidade. Cristianismo é para viver junto. E isso então significa para mim, para você como cristão, como discípulos de Jesus, que estamos aqui apenas para 2 coisas: ajudar e ser ajudado. O que o cristão faz? Ele ajuda servindo e é ajudado em amor. Nós estamos aqui para 2 coisas apenas: ajudar e ser ajudado. Mas muitas pessoas não querem essas 2 vias, querem apenas uma. Tem pessoas que só querem ser ajudados. É aquela pessoa que ao orar o Pai Nosso, ela para na oração assim: venha a nós. E ela não fala mais nada. Tem pessoas que só querem ajudar. Tem pessoas que procuram só a igreja para ser servido. Mas é tão difícil encontrarmos pessoas que vêm para a igreja perguntando: no que eu posso servir? Tem pessoas que procuram a igreja assim: o que essa igreja pode me ajudar? No que essa igreja pode me servir? Quando na verdade é muito difícil nós entrarmos numa igreja e as pessoas entrarem na igreja e falar assim: nossa, no que essa igreja precisa da minha ajuda? Eu sei que aqui não é assim, amém? Isso só acontecia lá em Praia Grande, né? Aqui não acontece isso. Essa igreja é uma bênção, amém? Vocês estão comigo aqui? Então há pessoas que só querem ser ajudadas e não procuram ajudar ninguém, também não procuram ajuda de ninguém. Então nós precisamos entender e precisamos aprender que existe uma mutualidade na ajuda. Por isso que o profeta começa o versículo de Isaías 41, verso 6, dizendo: um ao outro ajudou. Então precisamos nos encorajar como igreja nesse ano de 2022. Precisamos nos encorajar, nos esforçar mutuamente e continuar a ajudar uns aos outros. Às vezes nós estamos sentados nos bancos da igreja e não sabemos que a pessoa que está do lado da gente está passando alguma necessidade. Porque às vezes a pessoa não fala e porque às vezes nós não sabemos. Segunda maneira, lembrando até o texto de Gálatas, capítulo 6, verso 10, que nós temos que ajudar primeiro os domésticos da fé. Às vezes a gente fica muito preocupado só ajudar as pessoas lá de fora e esquece de ajudar as pessoas que estão na nossa comunidade de fé. Às vezes a gente quer dar uma cesta básica para alguém lá fora e tem alguém aqui dentro precisando de uma cesta básica e a gente não sabe. Então que o ano de 2022, eu sei que essa igreja já ajuda muita gente, amém?
nós precisamos abrir mais os nossos olhos, abrir mais o nosso coração para ajudar uns aos outros. Amém? Vocês estão comigo nisso? Eu já digo logo de cara que eu vou precisar muito da ajuda de vocês. Amém? Segunda maneira, uma maneira também já muito ouvida, a maneira da autoajuda. 1 Timóteo capítulo 4, verso 16, Paulo vai dar uma orientação para Timóteo. Ele diz o seguinte para Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, verso 16, ele vai dizer o seguinte: Timóteo, cuida de ti mesmo e da doutrina. Repita comigo: pessoas precisam se ajudar. Além então de ajudarmos uns aos outros, nós precisamos também nos ajudar, cuidar de nós mesmos. Os livros de autoajuda, se nós pararmos para perceber, são os livros mais vendidos nas livrarias nos nossos dias. Pastor, o que é autoajuda? A autoajuda nada mais é do que, como o próprio termo diz, ajudar a si mesmo, cuidar de si mesmo. E muitas pessoas confundem a autoajuda com o me ajude a te ajudar. Porque muitos querem o peixe, mas poucos querem aprender a pescar. Então eu e você, nós vamos cometer muitos erros, e vamos cometer grandes erros, se nós só buscarmos a ajuda dos outros, e não queremos ajudar a nós mesmos. Quando falamos de autoajuda, falamos de ter autoconsciência e ter autorresponsabilidade, porque a autoajuda é muito bem-vinda para quem se faz de vítima da vida, para quem se faz de vítima de circunstâncias, para quem se faz de vítima de sociedade. Meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus nós não somos mais vítimas, em Cristo Jesus nós somos mais que... Então, se você entrou aqui essa noite em nome de Jesus, com aquele sentimento de, ó céus, ó vida, tudo dá errado para mim nada mais dá certo, quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Em nome de Jesus, seja liberto disso. Em Cristo Jesus você não é vítima, nem da sociedade, nem das circunstâncias, de nada. Em Cristo Jesus você é mais que... E a gente precisa começar a acreditar nisso. Jesus não morreu numa cruz para você ser vítima. Jesus morreu numa cruz para você ser mais que vencedor. Então, meu irmão, minha irmã, a autoajuda é um cuidar cuidadosamente de si mesmo, como Paulo ensinou a Timóteo, é um amar a si mesmo, como Jesus ensinou para amar o próximo. Ame a si mesmo, tenha um parâmetro. Amar a si mesmo não é pecado, amar a si mesmo não é errado, mas ficar só na autoajuda também não vai ajudar muito a gente. E também não vai resolver tudo. A gente precisa ir adiante e ir para a terceira maneira, a última maneira. Viver a terceira maneira, a ajuda que vem do alto. No Salmo 70, o salmista escreve: apressa-te, Senhor, a me socorrer. E a gente precisa entender que pessoas precisam de Deus. Você pode repetir isso comigo? Pessoas precisam de Deus. Então nós falamos que pessoas precisam de pessoas, pessoas precisam se ajudar e pessoas precisam de Deus. Assim como não adianta, igreja, termos a ajuda de alguém e não queremos ajudar a si mesmo, também não adianta a gente achar que toda ajuda que a gente precisa vai estar só em você mesmo, só em nós mesmos e nas pessoas, porque na verdade, como eu disse, a maior ajuda que eu e você podemos ter é ter acesso ao trono da graça, é ter a ajuda que vem de Deus. Sabemos que pessoas podem nos ajudar e podemos e devemos nos esforçar também para ajudar a nós mesmos, porém existem coisas que eu e você sabemos que só Deus pode fazer por cada um de nós. Existem coisas que só Deus pode fazer por mim, existem coisas que só Deus pode fazer por você. Só Deus pode te ajudar e mais ninguém. Eu não sei se você já viveu algo assim na sua vida, de você passar por um momento de uma dificuldade e você não tinha ninguém à sua volta, não tinha ninguém para te ajudar, e você só olhou e só era você e Deus veio ao seu socorro. Tem alguém assim aqui essa noite?
Amém? Eu creio que você já tem um testemunho sobre isso, que Deus te socorreu, que Deus te ajudou, quando ninguém mais poderia, quando ninguém mais te ajudou. Porque o socorro não é só da nossa autoajuda, quando a gente se ajuda, ou quando alguém nos ajuda, mas também é quando a ajuda vem do alto, amém? Então, meu irmão, minha irmã, no texto de Romanos, capítulo 8, verso 26, é um texto também muito conhecido, que fala sobre o Espírito Santo nos ajudar, nós cooperarmos com Ele, Ele nos assiste nas nossas fraquezas. A palavra assistência ali significa trabalhar junto, ou lutar para obter algo junto. Olha que interessante, o Espírito Santo, Ele não trabalha sozinho, Ele trabalha junto também com a gente. Já pensou, Murilo? No momento da nossa dificuldade, a gente acha que Deus vai fazer tudo sozinho, na verdade Ele também quer trabalhar com a gente. O Espírito Santo também trabalha com a gente. Meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo trabalha junto comigo, com você. Ele trabalha ao nosso lado, não só em nós, Ele também trabalha conosco. Isso significa, meu irmão, minha irmã, que Deus está trabalhando não só no nosso interior, mas Ele também está trabalhando no nosso exterior, cuidando de cada um de nós, cuidando da sua família, cuidando da sua casa, cuidando das suas finanças, cuidando dos seus relacionamentos, cuidando de você. Esse é o nosso Deus. Você crê num Deus assim, amém? Esse é o nosso Deus, que trabalha não só em nós, não trabalha só por nós, mas também trabalha com a gente. Aleluia. Então eu quero concluir, meu irmão, minha irmã, dizendo que existem essas três maneiras de ajuda: a ajuda dos outros, a autoajuda e a ajuda do alto. Eu acredito que todas elas se complementam e se completam, mas é um grande erro, meu irmão, minha irmã, quando nós só esperamos as pessoas fazerem algo por nós. É um grande erro achar que nós também não precisamos da ajuda de ninguém, que a gente é autossuficiente. O nome disso é orgulho e soberba. E Satanás foi o primeiro que caiu nessa. É também orgulho achar que a gente não precisa da ajuda de Deus e que nós somos autossuficientes, pensando que só a autoajuda resolve. Também é um grande erro quando ficamos de braço cruzado, esperando Deus nos ajudar, esperando Deus fazer tudo para nós, como se Deus fosse um empregado nosso, um escravo nosso, e que num passe de mágica as coisas vão acontecer, vão cair do céu, tirando a chuva que é boa, que cai do céu. E apesar que tem feito alguns estragos em alguns lugares, a única coisa que caiu do céu não foi boa, não. E a gente sabe que é, né? Você sabe que é, né? Que caiu do céu ainda é muito bom: Satanás. Então não vamos esperar as coisas caírem do céu. Mas o que mais me preocupa, igreja, é que as pessoas têm procurado a igreja e todo tipo de religiosidade. E eu venho numa cidade que a religiosidade é muito explorada. Eu vim de Praia Grande e as religiões afro é muito explorada para receber ajudas das pessoas. Não é só a religião que vai te ajudar. As pessoas têm procurado na religião ajuda, quando na verdade estão esquecendo de quem de fato vem a ajuda. E a ajuda, ela vem do alto. Então, como eu disse no início, o cristianismo não é religião. E aí eu quero dizer algo para você, que talvez você já saiba, que Deus não quer apenas te ajudar. Deus não quer apenas te dar um apoio, te dar uma ajuda. Deus quer te transformar. Tem muitas pessoas que vêm para a igreja buscando um apoio, uma ajuda. Não é errado e não é pecado. Mas o que Deus quer mesmo é muito mais do que te dar um apoio e te dar uma ajuda. O que Deus quer mesmo é te transformar. Você crê nisso? Deus quer te dar muito mais do que um apoio e uma ajuda. Deus quer transformar a sua vida. E eu quero dizer outra coisa também que é muito importante. Deus não quer apenas ajudar os problemas da sua vida. Ele quer solucionar a sua vida. Tem muitas pessoas que procuram a igreja para que Deus resolva os seus problemas. Mas o que Deus está querendo não é só resolver os nossos problemas. Ele está querendo solucionar a nossa vida.
Porque uma vida, Eduardo, soluciona problemas. Eu vou repetir isso. Uma vida resolvida, uma vida bem resolvida em Deus, resolve problemas. Uma vida bem resolvida em Deus, resolve problemas. Deus não é um resolvedor de problemas. Deus é um transformador de vidas. No ano de 2022, o que Deus quer não é resolver os problemas da sua vida. Ele quer transformar a sua vida, resolver a sua vida. E os problemas serão pequenos. Você crê nisso? Quantos creem nisso? Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Você que crê? Amém? E como é, pastor, que Deus vai resolver a minha vida? Porque eu tenho uma vida cheia de problema. Como é que Deus, pastor, vai poder me ajudar? Eu estou na igreja há tanto tempo, ou eu estou na igreja há pouco tempo. Então, a Bíblia diz o seguinte, que a forma que Deus resolve a nossa vida, a forma que Deus soluciona a nossa vida, além de nos dar acesso ao trono da graça. Porque Jesus, como Filho de Deus, Ele tem o trono de glória. Mas Jesus, como Filho do homem, nos deu acesso ao trono da graça. Então nós temos, além do acesso ao trono da graça, eu não sei se você sabe, a Bíblia fala que Deus tem um trono, a Bíblia fala que Jesus tem um trono, mas a Bíblia não fala que o Espírito Santo tem um trono, porque o trono do Espírito Santo é a minha vida e a sua vida. Como é que Deus resolve a vida de alguém? Colocando dentro dessa pessoa que confessa o seu nome, que se arrepende dos seus pecados, que vive agora uma nova vida. Deus resolve o problema como? Colocando dentro dessa pessoa o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus mora. Ele não visita, ele mora, ele habita. Lá em Praia Grande tem muitas colônias de férias. Quantos já foram lá em Praia Grande? A mãe do Paviano e o Paviano vão lá direto. Foram visitar a gente até no culto lá. Já queriam me trazer para cá, né? Mas não era o tempo ainda. Lá tem muita colônia de férias. Quem já foi lá em Praia Grande? Colônia de férias, a gente mora nela. A gente vai para quê? Para visitar. Você não é uma colônia de férias, você não é um hotel 5 estrelas. Você é a habitação do Espírito. E aonde o Espírito mora, algo novo acontece. Transformações acontecem. Nós somos guiados a toda a verdade, é isso que a Bíblia diz. Como é que Deus soluciona a minha vida e a sua vida? Quando nós, habitados pelo Espírito Santo, somos transformados de fé em fé e de glória. Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso? Amém? Agora eu quero concluir dizendo que depende de mim e de você. Se nós vamos ser ajudados por Deus para que Ele nos transforme. Ou se nós vamos querer continuar, como diz o Zeca Pagodinho, deixando a vida me levar, a vida leva eu. Ou vivendo a vida empurrando com a barriga. Ou vivendo o cristianismo, talvez não tenha sido tão profundo, tão verdadeiro em Deus. E que talvez a gente não tenha acessado o trono da graça. Porque às vezes a gente nem sabia que esse novo e vivo caminho estava aberto. Depende de nós. Mas a minha oração essa noite é que o Espírito Santo nos conduza a viver um 2020 de transformação. A viver um 2020 no processo de acessar os lugares que Deus tem para mim e para você. Lugares que Deus preparou para nós como igreja. Em nome de Jesus. Se coloque em pé no seu lugar, eu quero orar com você e por você. Talvez você entrou aqui essa noite querendo ser ajudado por Deus. Talvez você entrou aqui essa noite precisando de uma ajuda, de um socorro. Porque esse é o tempo oportuno que Deus tem para você. Eu não sei, eu não te conheço, não sei o que você está passando, não sei o que você está vivendo na sua casa, na sua família, nas suas finanças. Mas há socorro de Deus para você essa noite. Há um caminho aberto, o caminho foi aberto pelo sangue de Jesus. Então feche os teus olhos agora e acesse isso.
Se coloque diante do trono da graça. Você é trono do Espírito Santo. Se coloque diante do trono da graça. Você é trono do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. Feche os seus olhos e comece agora a clamar pela sua vida, pela sua casa, por alguém que você sabe que precisa da ajuda do alto, por alguém que você sabe que precisa da ajuda de Deus. Você que está em casa nos assistindo pelo culto online, se você está precisando do socorro agora do Senhor, feche seus olhos, na sua sala, na cozinha, no seu quarto, onde você estiver, nos escutando e nos assistindo. Acesse agora o trono da graça. É tempo de nós acessarmos os caminhos que foram abertos, os lugares que foram abertos por Deus, os lugares que foram desbravados por Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus Cristo. Talvez você tenha vivido até agora uma vida aos trancos e barrancos, e o Senhor nos convida para viver uma vida de reino e sacerdócio com Ele, porque Ele nos constituiu reino e sacerdócio para o seu louvor. Chegou a hora de nós reinarmos em vida, e isso não é uma teologia da prosperidade, isso é uma teologia da graça. É tempo de nós reinarmos em vida, reinarmos vivendo aquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz por nós. Feche os seus olhos e clame a Ele, igreja. Clame a Ele, clame a Ele. Acesse agora os lugares celestiais, aonde as bênçãos do Senhor estão sobre nós. Toda sorte de bênção estão nas regiões celestiais, estão diante do trono da graça. O Senhor quer mudar a sua vida, o Senhor quer mudar a sua casa, o Senhor quer mudar a sua família, o Senhor quer mudar a sua história, o Senhor quer mudar essa igreja. Há muito mais ainda no Senhor que Ele quer fazer, que Ele quer realizar. Há nele um querer, há nele um realizar para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Você precisa crer agora, confessar, crer agora, clamar, crer agora e acessar esse lugar. O Senhor não se importa com o seu passado. O Senhor diz agora: ei, filho meu, filho minha, eis que faço nova todas as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E não é um novo no teu poder e na novidade que você tem, na expectativa que você tem, mas é um novo no sangue do Cordeiro. É um novo no sangue do Cordeiro. Pai amado, Pai querido, o teu povo ora nessa noite. Pai, o teu povo ora nessa noite, Senhor. O véu foi rasgado, o acesso está aberto. Hoje podemos entrar, Senhor. Podemos entrar e acessar de qualquer lugar, de qualquer hora. Basta crermos, Pai. Pai, o Santo dos Santos estava num templo e um véu separava. Mas hoje a minha vida e a vida de cada um aqui agora é o lugar do Santo dos Santos, aonde o Senhor habita, aonde o Senhor mora, aonde o Senhor se manifesta, aonde o Senhor faz, aonde o Senhor transforma, aonde o Senhor realiza, Pai. Pai, nós queremos crer nisso, queremos crer na Tua Palavra. Nós somos a Tua habitação. Transforma-nos, transforma-nos, Pai, transforma-nos. Mostro-me diante da cruz, vejo o sangue de